Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de autoconhecimento de perfis comportamentais. Tem uma convidada muito especial que é a Master Coach Claritia Boeira. Tá muito chique, gente, esse bate-papo de hoje. Então seja bem-vindo, você que está assistindo pelo Instagram depois da terça-feira, seja bem-vindo você que está assistindo pelo YouTube também depois da terça. Lembrando que se você quiser participar ao vivo das entrevistas, interagir com os convidados, é só estar aqui às terças-feiras, às 20 horas. Super convidados, ok? E já vi que a minha convidada já está na área, então eu vou apresentá-la sem mais delongas. E enquanto isso, o pessoal vai entrando aqui na live. Então vamos lá. O papo de hoje é sobre autoconhecimento e sobre perfis comportamentais. Então vou falar um pouco da minha convidada, da Claritia. Depois de 14 anos na área comercial de medical devices, ela fez uma transição de carreira para o desenvolvimento humano. Ela é treinadora comportamental, analista de perfil comportamental, especialista em sabotadores, dentre várias outras especializações com executive carreira, saúde, bem-estar e produtividade. Hoje ela atua como coach, especialista em carreira e liderança. E ela faz parte do time Let's Coaching do IGTV, Instituto Jerônimo Telme. Gente, muito chique essa minha convidada. Já vou chamá-la aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Então, atenção. Claro, já colocando aqui na linha para entrar com a gente. Atenção. Oi, Clarice! Olá, Lígia! Tudo bem? Tudo, e você, gente? Olha, conhecendo convidada ao vivo aqui na live, maravilhosa. E aí, tudo certo? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Pra mim tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem também? Beleza. Vou aumentar um pouquinho, mas tô ouvindo bem. Perfeito. Aí, ótimo. Ai, seja super bem-vinda a essa live. Prazer, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né? Falar de perfil comportamental, falar de comportamento, falar de carreira. Parabéns pelo teu canal, eu vi lá algumas coisas incríveis. Acho que o mundo precisa muito, né, de pessoas que investam o seu tempo, o seu trabalho em contribuir com um canal como esse. Então, parabéns, adorei o canal, viu? Adorei mesmo. Muito obrigada. Seja super bem-vinda. Aí, já vamos, antes da gente começar o nosso bate-papo, já quero mandar um beijo aqui para a Renan Moreno, que foi a pessoa que nos conectou, que fez a indicação para esse bate-papo acontecer. Então, primeiro reconhecimento aqui da live. Ai, que ótimo! O Renan é um incrível, né? Um querido e um cara muito acima da média. E aí tá aí conectando pessoas, né? Que bacana isso, muito bom. Ai, também muito bom. Bom, Clarice, então vamos começar nosso bate-papo, né? Pra gente falar, daqui a pouquinho chegar nos perfis comportamentais. E antes da gente começar a falar sobre o tema, para o pessoal de casa te conhecer melhor, como Claritia se define? Opa! Eu me defino como, em primeiro lugar, uma mulher, uma pessoa que acredita que a gente veio nessa vida, a gente nasceu para evoluir, para crescer e para sermos felizes, para termos uma vida plena. Eu acredito fortemente nisso e que bom que eu consegui aliar o meu trabalho com isso, né? Hoje eu sou uma desenvolvedora de carreiras e cada vez, quanto mais eu estudo alta performance, mais eu percebo, né, a importância do ser feliz, da qualidade de vida, de entender o que a gente está fazendo, de fazer o que faz sentido para a gente. Então, eu sou uma pessoa, uma profissional, uma mulher que acredita especialmente, Lígia, na transformação do adulto. Porque muitas vezes a gente fala, ah, tá velho, esse não muda mais, né? Não dá mais tempo, isso, aquilo, tanto para coisas profissionais quanto para questões pessoais, comportamentos. E eu mudei tanto ao longo da minha vida, acredito que ainda vou mudar muito, então eu acredito muito na transformação do adulto, porque a gente fala muito, né, de criança, da parte educacional, e eu acredito fortemente na educação, na transformação do adulto, o quanto nós, independente da idade que nós estamos, a gente pode sim construir uma vida que a gente quer. E tá muito isso, é muito eu, assim, tá muito na minha vida, naquilo que eu acredito, e o meu trabalho é muito pautado nisso. Então, acho que eu me apresentaria assim. E sim, eu sou uma coach, tenho esse monte de especializações aí que você falou. Quando eu vou mandar para as pessoas, né, eu até fico assim, meu Deus, né, como que a gente fez como que eu fiz
tanta coisa, né, nesse período. Mas eu sou muito grata, né? Sou muito grata à oportunidade e tudo que eu investi em tempo estudando. Mas eu também, assim, percebo o quanto eu, para mim, na minha identidade como profissional, eu sou uma coach. Independente das minhas especialidades, independente da minha história anterior, hoje eu sou uma coach. E que é uma profissão, às vezes, tão questionada ainda no Brasil, fora do Brasil, a maioria dos países já não, mas aqui ainda assim. Mas eu sou uma profissional que me orgulho do fato de ser coach. Eu quase nem uso tanto o Master Coach ou qualquer outra especialidade, porque eu me orgulho da minha profissão real, que é ser coach, né? Que é usar essa metodologia para ajudar as pessoas a atingirem o que elas querem na carreira delas. Então, eu tenho muito orgulho, né, de acreditar na transformação e de ser coach. Eu me apresentaria assim. Ah, maravilhosa, adorei, gente, ó, tá vendo? Precisava nem testar se isso aí foi muito bom. Ô, Cláudio, eu tô vendo só a sua tela tremer um pouquinho. Não sei se só sou eu que tô vendo ou se as pessoas também estão vendo. Deixa eu ver. Deixa eu até voltar aqui os comentários se só eu que tô vendo. Eu não sei, eu tô sentindo... Quer ver? Fala. Deixa eu ver se melhorou. Tá tremendo agora? Não, agora parou. É tremer ou é um delayzinho? Que às vezes dá um delay, né, da internet. Ficou um negócio meio... Quem tá vendo aqui, tá vendo alguma movimentação no rosto de Clarite? Ou sou só eu ou tá normal? Vamos ouvir aqui a contribuição de quem tá na área, que a gente fica mais fácil. Ó, agora, quando a gente pergunta, Clarite, as pessoas geralmente ficam em silêncio, entendeu? Eu não sei se coach tem uma explicação para isso, entendeu? O que acontece nesse mundo digital. Ó, o que aparece para mim, às vezes, quando tá falando, dá uma... tipo uma tremidinha, assim. Eu não sei se só sou eu que tô vendo isso ou se o pessoal tá vendo também isso ou não. Tremendo um pouquinho. Tá vendo? Na hora que você fala, Clá, e aqui a Cristiane não tá vendo nada. Então, tá normal. Então, vamos continuar conversando. Vamos lá. Exatamente. Eu vou deixar um pouquinho aberto aqui os comentários que a gente vai pegando feedback da tela. Se tiver tranquilo, daqui a pouquinho eu já fecho de novo, tá bom? Show. Então, provavelmente seja alguma coisinha da internet, né? Esse horário é mais desafiador, mas vamos ver. A minha internet esta semana, depois de muito tempo, começou a dar uma bugadinha. Então, vamos ver. Tá bom, qualquer coisa eu vou avisando. Exatamente. Vamos lá. Assim, o importante é que o áudio tá super bom. Então, assim, gente, né? Se quiser, fica de podcast. O importante é pegar a mensagem aqui do bate-papo. Bora lá, Lígia. Bora lá. E aí, Clarite, você fez aqui, né, uma importante mudança de carreira, então, que temos aqui, né, que a produção me passou da sua biografia, que foram 14 anos na área comercial de medical device, e depois você mudou para a área de desenvolvimento humano, e que aí, como você já trouxe aí com tanto orgulho de ser uma coach em atuação. E aí, a minha pergunta para a gente já começar com a sua história qual que foi a importância do seu autoconhecimento para esse movimento, para essa mudança de carreira? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento foi tudo nessa mudança de carreira, tanto na decisão pela transição de carreira, quanto na caminhada da transição de carreira, né? Quando eu conheci o coaching, quando eu fui fazer a minha primeira formação em coaching, eu estava num processo de autoconhecimento muito forte, né? Eu tinha feito uma imersão daquelas de inteligência emocional de um final de semana, ali o mundo se abriu para mim. Depois eu fiz uma formação em PNL e depois dessa formação foi que eu fui fazer a minha primeira formação em coaching. Então eu estava muito me olhando, né? E quando eu fiz a formação em coaching, eu falei, uau, eu acho que é aqui, eu acho que é por esse caminho que eu quero ir. E aí eu fiquei um ano, né? Não chegou bem um ano, mas uns 8 meses atuando como coach e seguindo normal, real, né? O meu trabalho no mundo corporativo. Até que em janeiro do ano seguinte, eu fui fazer uma imersão de alto impacto, uma imersão de treinadora de alto impacto. E lá foi uma grande virada de chave, não só pela imersão em si, que é muito, né, foi muito transformador, que foi com o professor Massaro. Lá também eu conheci o Jerônimo Temel, e ali eu decidi que eu ia fazer a minha transição de carreira. Então eu estava num ano de muito autoconhecimento. Eu estava entendendo quem eu era, o que eu queria para a minha vida, quais eram as minhas forças, quais eram as minhas competências, se eu realmente, né, teria habilidades para essa nova carreira que eu estava desejando, que eu estava sonhando.
E aí depois, imagina, eu já era coach há 8 meses, aí eu fiz esse treinamento, ali eu decidi que naquele ano eu faria a transição de carreira, e eu voltei em janeiro, e em março eu acho que eu tive a primeira conversa na empresa, e eu fiquei o ano todo seguindo, daquele ano todo, trabalhando a minha transição de carreira, atendendo à noite e final de semana, e a empresa também se reorganizando para aquele momento. Uhum. E aí eu iria assinar a rescisão ali quando a gente sai para o recesso, né, de final de ano, e acabei antecipando para o dia 30 de novembro, porque eu ia fazer um outro curso, aí não fazia sentido voltar. Então, adiantei ali 20 dias do previsto. Então, eu me planejei muito durante aquele ano, né? Entendendo o que eu precisava, entendendo quem eu era, entendendo o que eu precisava desenvolver para uma carreira de coach, porque coach não é só o atendimento, né? Uhum. Existe todo um trabalho para que você tenha o cliente também. Então, eu fui buscar muito isso, eu fui entender como é que era essa carreira, e eu trabalhei aquele ano todo, e trabalhei normal na empresa, tanto que tinha gente que dizia, meu Deus, essa mulher não vai sair não, porque eu trabalhei até o último dia como se eu fosse continuar naquela carreira, e eu acho que isso foi fundamental, né? Porque às vezes as pessoas estão com pavor da carreira Sim. que elas estão, e eu não tinha isso, né? Eu trabalhei muito bem até o final, e inclusive é o meu grande networking, né? Eu atendo muitas pessoas da área da saúde, eu atendo muitas pessoas da indústria farma, da indústria médica, então assim, eu fiz muito meu nome fazendo a transição de carreira. Mas isso não é fácil, né? Isso precisa de muito autoconhecimento, porque eu precisei de muita energia, eu precisei abrir mão de algumas coisas que eram importantes para mim na época, né? Eu abri mão de quase todos os meus finais de semana por um ano, né? Porque eu estava quase que sempre ou trabalhando ou estudando, e é um preço alto quando você quer fazer uma transição de carreira. Mas eu acho que valeu a pena cada minuto, cada segundo daquele ano. Eu fico muito feliz quando eu olho para trás e que hoje eu vejo que deu tudo certo, assim, né? Eu fico realmente feliz, e valeu a pena. Mas sem autoconhecimento, eu não imagino alguém fazer uma transição de carreira, porque fazer uma transição de carreira é se deparar com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né? É sair de uma carreira de 14 anos onde eu conhecia, né? Eu estava muito na minha zona de conforto, por mais que a gente tivesse metas, por mais que a gente tivesse produtos novos e tal, é sempre um desafio. A transição de carreira, ela é um desafio por muito tempo. E se a gente for pensar hoje, eu estou há 4, quase 5 anos, né, de transição de carreira, 4 anos e meio, quase 5, e ainda tenho desafios. Porque 5 anos de uma carreira é diferente de 14 em outra carreira, né? Eu ainda estou caminhando aqui. Avancei muito, né? Tenho ótimos resultados, sou uma coach de agenda lotada sempre, o que morro de orgulho, né? Morro de orgulho, me escabelo. Esses dias eu falei, né, num grupo, eu estou passando aquele momento que quando a gente faz a transição de carreira é o nosso sonho. E agora é aquele momento, meu Deus, como que a gente faz isso agora, né? Então, assim, Lígia, eu não consigo imaginar alguém fazer uma transição de carreira sem trabalhar, sem olhar o tempo todo para o seu autoconhecimento, né? Com certeza. E antes, durante e depois. Porque quando eu saí da empresa, eu não sabia como eu queria me vestir. Entende? Porque lá eu trabalhava de roupa social, de escarpão todo dia, né? Eu não podia usar nem calça jeans. Tinha todo um mundo. Agora eu era quem eu quisesse. Eu poderia trabalhar de all-star todos os dias, eu poderia usar camiseta, eu poderia usar o que eu quisesse. Então, como que a gente não olha para o autoconhecimento quando a gente é dona da nossa carreira, da nossa vida, da nossa agenda? Total. Entende? Então, assim, são vários os desafios. São vários desafios, e aí eu não consigo imaginar, né, eu ter passado por todos esses momentos sem olhar para o meu autoconhecimento. E eu fiz processo de coach, eu fiz processo de mentoria, né, eu participei de vários cursos também para olhar para mim, né, também para me desenvolver, para que eu possa desenvolver outras pessoas, né. Uma das coisas que o professor Massaro fala muito lá no IFT, que foi um desses cursos que marcou minha vida, ele fala, ninguém transforma ninguém se você não tiver transformado. E eu trago muito isso para minha vida. É muito forte, né? E assim, Lígia, não que eu acho que hoje eu tô pronta, eu acho que a gente nunca tá pronta, a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que transformar.
dentro da gente. Mas enquanto você não começa a olhar de verdade para você, eu acho que aí é onde fica, sabe, capenga uma transição de carreira, é onde dá muito mais medo, é onde a pessoa tem aqueles momentos que ela empaca, né? Eu que atendo pessoas fazendo transição, aí empaquei, não fiz nada essa semana e tal. Enquanto você não escancara, sabe, para você mesmo, quem você é, quais são as suas dores e como que você vai encarar a tua transição, você não vai com a velocidade que você poderia ir. Muito bom, Então, né? quando as pessoas me perguntam, Clá, o que que você tem para dizer? O que que você realmente acha que foi decisivo? Eu acho que é o olhar para si, sabe? É o dentro. Eu acredito muito, né, que até a prosperidade, ela está conectada com o dentro. Nossa, sem dúvida, sem Então, dúvida. E uma pergunta, ó, só pra gente trazer aqui, eu geralmente fecho os comentários para ninguém ficar passando no seu rosto, no rosto do convidado, mas a gente deixou aqui para ver. Ainda tá um pouquinho tremidinho, tá, Clá? Mas se não tiver muito padrão de ação, vamos seguir a vida assim mesmo, tá? Não tem problema. Teve, acho que alguém comentou que ainda tava tremendo. Acho que dá tipo pois é, mas se não tem, se a é, internet eu- tá. a internet parece estar ok, tá tudo ok. O celular já tá no modo avião, que é para não entrar, né, mensagem, Ah, ligação. então vamos que bora, que é pouca justa. Vamos embora. Tá Exatamente. Se bom. incomodar a gente, deixa de podcast, porque o importante é a mensagem. E já teve Show. a André que apareceu aqui falando que minha coach, a gente tem a Bruna dizendo aqui que já chegou. Muito bom, Bruna, muito bom. Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar aqui os comentários, para vocês conseguirem ver o rostinho maravilhoso de Clarice, então, de Claritia. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, pode me mandar aqui que eu faço a pergunta. E depois, mais pro final, a gente abre aqui para ter as interações. E para quem está aqui, a gente ainda vai entrar aqui na parte dos perfis comportamentais. Se você acha que tem alguém, aquele amigo que precisa ouvir esse bate-papo, já pega essa seta, esse aviãozinho e já sai mandando aí. E eu, Clarite, uma última pergunta, porque como a gente bem falou, se a gente fosse falar de transição de carreira, dá uma live inteira, a gente tem perfis comportamentais, que é um assunto muito legal para a gente falar, mas eu tenho uma última pergunta só para a gente fechar essa primeira parte, falando da sua transição de carreira, que a minha dúvida é, você iniciou esse seu processo esse ano todo, que você falou, de autoconhecimento, de cursos, porque você gostaria de fazer uma movimentação de carreira, ou você quis se conhecer e a partir dali que você viu que tinha que mudar de rota? Então, o primeiro curso que eu fui fazer foi uma busca mesmo de melhoria pessoal, até assim, né? De olhar para questões pessoais. Na época eu tinha muita ansiedade, né? Eu tinha um certo sobrepeso, eu tinha várias coisas que eu queria olhar na minha vida pessoal, na minha vida emocional. E eu fui para esse curso para fazer esse curso, assim, né? Ah, Era um curso de inteligência emocional para mim. Só que lá eu conheci mais, né, algumas coisas que eu já tinha lido, né, de PNL, de programação neurolinguística, das próprias técnicas de coaching, de alto impacto. E aí eu comecei a olhar para isso, é como se abrisse um universo, né? E aí eu fui fazer a formação em programação neurolinguística pensando em vendas. olha. Pensando assim, quem sabe eu monto um curso para vendas, né? Eu era muito da área comercial, tinha muita facilidade com isso. E aí eu fui para a PNL para isso. E lá na PNL tinha meio que um concurso, assim, nós éramos dividiu em grupos, e ali o meu grupo ganhou o tal como se fosse uma mini gincana durante todo o curso. E esse concurso dava desconto para um curso de coaching. E Olha. aí passou um tempo e a moça desse instituto me ligou e falou, ó, você é do grupo que ganhou, então vocês têm, sei lá, 30% de desconto, não lembro real quanto que era. O curso é tanto, para vocês passa a ser tanto. Aí eu falei com o meu grupo, falei, vocês vão? E aí, ai, não sei e tal. Enfim, eu fui para esse curso de coaching. E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que da turma, eram umas 15 pessoas na turma, eu era menos conectada, a maioria já foi querendo. E aí eu falei assim, eu lembro que era uma sexta-feira à noite, eu falei, olha, eu na época acho que eu tinha uns 38 anos, né? Eu falei, olha, eu tenho 38 anos, eu acho que tá na hora de eu repensar minha carreira, o quanto eu quero ficar aqui, o que eu quero crescer. E como eu vi no programa do curso que durante o curso a gente vai fazer um self-coaching nós mesmos, eu vim para isso, né? Eu vim para olhar para mim, eu vim olhar para minha carreira. E
acho que no próximo módulo eu já tinha certeza que eu queria ser coach. Eu acho que eu fui a mais CDF, assim, da turma, sabe? Era muito engraçado que a professora dava umas estrelinhas no crachá para quem fazia mais, sabe? Então eu Muito fiquei bom. viciada naquelas estrelas. Não, Foi e pra quem incrível, a pessoa assim. já era do comercial, né? Segue no tanto de estrelinha, competitividade, Ex- coach agradável ali. Exato, exato. Então, assim, eu super. Aí ali eu conectei, fiz uma virada de chave. Quando acabou o curso, eu já tinha cliente pro bono, já tinha um cliente pagante interessado. Então, assim, as coisas aconteceram muito também, sabe? Claro que eu tenho alguns recursos, como networking, né? Eu tenho um networking muito forte, conhecia muitas pessoas, né? E eu acho que isso, acho não, tenho certeza, isso ajuda muito numa transição de carreira em que você migra para uma carreira que você é autônomo, você precisa de encaminhamentos. Sim. Então, isso me ajudou muito. Mas eu comecei assim, muito, sabe? Muito tranquila, pensando em criar um curso de vendas, que até hoje não criei, até dou treinamento de Que vendas, mas legal. não criei um curso meu para vender e tal. Então, foi muito assim, foi muito buscando o meu autodesenvolvimento que eu redescobri a minha carreira, me redescobri, e aí mudou a minha vida inteira, né? Toda a minha vida. Hoje eu vivo uma outra vida. Tipo, Que isso foi demais. lá numa outra vida, sabe? Isso foi lá atrás, Tá. numa outra vida. Muitas vidas em uma. Mas ó, a frase que você falou que foi muito boa, não sei se todo mundo estava aqui, que a gente não transforma ninguém se a gente não se transformar. Como é que foi essa frase? Foi assim mesmo? Eu falei que uma frase que é do professor Massaro, né? Que ninguém transforma ninguém se não tiver transformado. É. Então, e é meio que uma algo que eu trago para minha vida, sabe, Lígia? Toda vez que eu penso em falar algo para um coach, ou especialmente assim mais nas palestras ou nos treinamentos que tem mais pessoas, né? Que é algo que a gente fala e que possa atingir. Eu trago muito isso, né? Se você quer curar algo, se você quer conhecer algo, se você quer aplicar algo, primeiro dá duas voltas dentro da tua casa e vê o quanto daquilo que você fala você está aplicando na tua vida, sabe? E eu penso que esse ensinamento que eu tive lá atrás foi fundamental. Porque eu não estou dizendo que hoje eu tenho uma vida perfeita, ou que eu sou perfeita, ou que eu consegui tudo. Não, de forma alguma. Eu tenho muito para conseguir, eu tenho muito para crescer, eu tenho muito para melhorar. Mas eu busco isso todos os dias. Então, eu me sinto congruente com aquilo que eu faço. Sim. Né? E essa congruência é um grande pilar para uma transição de carreira. Você se sentir parte daquilo que você está fazendo. Então, para mim faz muito sentido, né? E eu acho que o ponto de segurança para mim é muito dessa frase, assim, né? O quanto eu aplico ela na minha vida, assim. Acho, adorei, ó, gente. Então, quem estiver pensando aí em fazer qualquer transição de carreira, não está muito feliz, comece a olhar para dentro, que as respostas começam a vir, né, Clarite? Quando a gente se abre para se conhecer, isso é uma coisa que eu vejo muito, né? Que quando você realmente está disposto a fazer alguma mudança, as coisas começam já a te dar alguns guias, né, para você se movimentar. Mas primeiro você tem que estar disposto, né? Porque querer que caia na sua mão a carreira perfeita, no dia perfeito, aí realmente não vai chegar, né? Nossa, Lígia, eu super concordo com isso. E eu percebo, assim, que quando a pessoa se abre, É, pode ser um documentário, pode ser um filme, é, pode ser um livro, né? Claro, pode ser um processo de coaching, pode ser um processo terapêutico, tem várias formas, né, de trabalhar o autoconhecimento. Mas quando a pessoa está verdadeiramente aberta para se autoconhecer, para entender qual é o caminho dela, para entender, né, qual é o próximo passo na vida dela, por que que ela está insatisfeita, eu acredito muito que a insatisfação ela é um convite para a gente melhorar, né? Se eu é. estou insatisfeita com algo, é algo me chamando, tem algo me chamando para uma etapa melhor, né? Uma etapa adiante da vida. Então, quando eu me abro para isso, as mensagens vêm de várias formas. Vem num curso, vem num livro, vem numa conversa, mas para isso a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa se Total. abrir para isso. Eu Ai, concordo maravilhosa. muito. Adorei, muito bom essa. Então, gente, primeira etapa aqui sobre vida de Clarite. E agora a gente vai falar no título dessa entrevista, que são os famosos 4 perfis comportamentais. Hoje eu te falo, tá, Clarite? Na pesquisa que eu fiz,
quer dizer, a grande parte não, a maioria foi 31% que ficou como perfil executor. Foi o perfil executor e executor, comunicador, eu não consegui decorar tudo, analítico e mais um que eu não guardei. O planejador deve ser o último. E aí isso tudo tem explicação, né? Você sabe, né? A questão é que quem responde enquete rápido é executor. Por isso que as enquetes no Instagram, eu acredito nisso. As enquetes no Instagram, a maioria é do executor. Mas não é porque o mundo tem mais executores. É porque o executor é rápido. Ele, ela tá fazendo, já responde, entende? Tá pensando, tá refletindo, deixa eu passar o próximo story para poder refletir, já foi embora, já não... É isso aí, é isso. Por isso que dá mais executor, né? Mas vamos lá, isso não é pesquisa científica, né? Isso não é uma pesquisa, não é uma certeza, mas que eu desconfio, também, né? Enquete instagramável, historiana, quer dizer, né? Isso aí. Então vamos falar com a coach agora, então vamos falar papo sério que realmente está valendo, né? Porque a pesquisa do Instagram realmente não está validada. Mas quais são aí os 4 perfis comportamentais? Vamos falar um pouquinho dele para quem tá aqui com a gente. Então, os 4 perfis comportamentais, na verdade, nós temos um pouco de cada um desses perfis. Mas nós temos 1 ou 2, tem algumas pessoas que chegam a ter 3, né? Um conjuntinho de 3 perfis que marcam o nosso comportamento, né? Algumas pessoas associam até a personalidade, mas é a forma com que a gente se comporta, a forma com que a gente lidera, a forma com que a gente comunica, até o nosso jeito de pensar está muito conectado com o perfil comportamental. E dentro dos 4 tem o executor, o comunicador, planejador e analista. Os nomes já nos dizem um pouco sobre eles, né? Mas não é exatamente isso, né? E aqui, numa entrevista live, que é tudo muito rápido, né? Porque dá para ficar falando um dia inteiro sobre perfil comportamental. O que eu quero convidar as pessoas a pensarem, que é muito o que eu prego, especialmente para o mundo corporativo, Lídia, que a gente possa se libertar do rótulo do perfil e que a gente possa usá-lo para nos entender melhor, para autoconhecimento, para nos trazer força, porque eu ainda vejo, especialmente, né, mais o mundo corporativo, os profissionais de RH, rotulando muito as pessoas pelo seu perfil comportamental. E perfil comportamental é um assessment, é uma ferramenta que tem muitos recursos. Então, ele pode impulsionar muito os resultados, a pessoa em si. Mas ele só vai usar de verdade a potencialidade do perfil se ele não rotular. Então, meu primeiro convite para quem está assistindo agora ou depois é: não conecta com o rótulo, mas conecta para se entender um pouquinho mais, né, sobre o que a gente vai falar, enfim, o que mais você vai me perguntar de perfil. Mas vamos lá. O executor, né? O executor é aquele perfil mais dominante realmente, é um perfil destemido, mais corajoso, é um perfil que pensa rápido, que age rápido, é um perfil muito focado na ação, né? Ele pensa logo, ele já está fazendo, ele não estrutura. Penso, logo executo. E quem não vier comigo é porque está muito devagar, vem comigo. É muito assim, né? O executor é essa pessoa. Porém, né, e o executor, ele traz com ele uma conexão muito focada em resultado. É o perfil mais conectado com a meta, é um perfil que trabalha pelo resultado, que busca resultado, é um perfil que adora desafios, né? Então, essa pessoa, ela é executor. E normalmente a gente já sabe quem é executor, né? A gente, quando fala de executor, já sabe quem é. Os comunicadores, eles são mais simpáticos, mais festivos, a gente fala que às vezes até mais barulhentos, é um perfil que se motiva muito, tem um olhar muito positivo sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Tem uma necessidade, ele busca muito, assim como o executor busca a meta, o comunicador, ele busca conexão com as pessoas, né? Ele tem essa necessidade, ele busca essa aceitação do grupo, é a pessoa que marca os encontros, que marca o churrasco, que se apresenta. Então, assim, o comunicador, ele tem esse poder aí, né, de conexão com as pessoas. O analista,
já é um perfil mais discreto, né? É um perfil mais sóbrio, é um perfil mais tranquilo, é um perfil que busca muito, né, o passo a passo, como que ele vai caminhar, as coisas com início, meio e fim, né? O analista, ele também tem um foco nas pessoas, mas ele não tem tanto aquele olhar festivo de tantos amigos como o comunicador, mas ele tem amigos de longa data, né? Menos amigos, mas amigos de longa data. Então, ele tem um olhar, eu diria até que mais empático do que os outros perfis. E o analista, ele é um perfil muito mais técnico, né? Ele é um perfil focado muito em detalhes, é uma pessoa mais detalhista, também mais comedida, né? Nem se compara com o executor e com o comunicador. O analista, ele está sempre buscando a excelência, ele não quer fazer as coisas, ele quer fazer as coisas muito bem feitas, né? Ele foca muito na excelência. Então, ele também tem mais foco no resultado. Diferente do executor que quer resultado rápido e quer ganhar de todo mundo, ele quer a medalha dele, né? Ele quer estrelinha, eu sou executora, quero estrelinha, ele quer que seja o melhor trabalho dele, né? Ele foca muito na excelência. Mas esses são os 4 perfis, digamos, básicos, e aqui falando de uma forma realmente, assim, muito básica, né? Mas a gente, às vezes, tem conjuntos de perfis. E esses conjuntos mudam um pouco como que fica o nosso perfil. E então, por exemplo, quem tem um perfil comunicador-executor ou executor-comunicador, a gente sabe que é um perfil mais empreendedor, né? Um perfil analista-planejador ou planejador-analista, a gente sabe que é um perfil mais técnico, né? Então, conforme o conjunto do teu perfil, isso influi muito também nas tuas habilidades, nas tuas competências, na tua área de talento, onde você se sente mais feliz, você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando numa área mais técnica, né? Isso não é uma regra, né? Isso eu não vejo mais como uma regra, mas a gente sabe de algumas tendências desses perfis, né? Que legal. Não, e é muito bom você comentar que eu, pelo menos, com todo mundo, né? Quando eu já fiz coach uma vez, a Clarice, sei lá, acho que deve ser já uns 8 anos atrás, não me recordo. Foi muito legal o meu processo, também foi um momento que estava em dúvida de carreira e tal. E eu lembro que o meu coach, na época, ele falou que ele não gostava muito de alguns testes que a gente faz, porque as pessoas depois começam a se adaptar de acordo com a resposta que elas pegaram nos testes, que é um cuidado que a gente tem que ter, que é o que exatamente você falou. No fim, ninguém tem um único perfil, né? Sempre é um conjunto, mas tende a ter um dominante, né? 2 dominantes, enfim, o que você está trazendo aqui. E aí a minha dúvida é, o quanto que você acha que ter esse conhecimento é extremamente importante, primeiro para a gente, né? Antes até de falar do que você já trouxe das oportunidades, que eu acho que é um ponto legal para a gente explorar quando a gente fala da empresa, né? De liderança e tudo mais. Mas quando você vê assim para si, o quão importante é a gente ter mais clareza de como a gente pode se encaixar em 1, 2 desses perfis, por exemplo. Nossa, assim, né, Lídia, para você ter ideia, hoje eu não realizo mais processo de coaching nem de mentoria sem saber, né, sem olhar para o relatório de perfil comportamental, nem de mentoria de negócios, né? Às vezes a pessoa, eu não faço sem esse assessment. Eu abro mão de outros assessments, mas esse eu não abro mão, assim, porque, ao meu ver, ouro é ouro na mão da gente, assim, sabe? Só que, assim, eu preciso ser muito honesta contigo, assim. Eu acho que a pessoa precisa cuidar muito quem ela escolhe para fazer essa devolutiva de perfil comportamental. Porque pode ser um rótulo, né? Eu já atendi pessoas que vieram com crenças limitantes por causa do perfil comportamental, né? Por exemplo, a pessoa tinha um perfil mais analista e uma gestora de RH falou para essa pessoa, não sei o que você está fazendo nessa área porque você tem um perfil técnico. E isso acaba com uma carreira de alguém, se ele quer ir para uma área que envolve pessoas, né? Só que às vezes um perfil planejador, ele tem maior habilidade, empatia para lidar com as pessoas. Então, não é porque a pessoa é planejadora que ela não vai para uma área dessas, entende? Então, assim, esses rótulos, eles são perigosos, mas
um perfil comportamental bem interpretado, né? Eu vejo que é realmente ouro. Eu tenho várias experiências, né? Vários clientes que passaram só pela devolutiva de perfil comportamental, nem passaram por todo o processo. É o caso do Renan Moreno, que nem fez, né, todo, mas que olha para isso, né, e fala, meu Deus, olha como eu fiz uma transformação na minha carreira. Então eu vejo o quanto isso é importante, né, porque ali é um relatório, hoje até o relatório está um pouco mais enxuto, são 10 páginas. Quando eu comecei, eu acho que eram 20, né? Há Olha. pouco tempo atrás eram 20 páginas, mas aí era muita coisa que realmente não, os tamanhos e tal, né? Enfim, são 10 páginas de relatório, né? Então não é só o teu perfil, é a tua roda de competências, é quais as skills que você tem desenvolvida, qual que você não tem, né? Qual é a tua área de talento, qual é a área que você tem uma aptidão nata, que ali você faz e provavelmente você vai entrar em flow fazendo aquela atividade. E às vezes a pessoa não se dá conta, né? A pessoa, por exemplo, às vezes tem uma área de talento professoral, ela tem a maior habilidade de ensinar, ela fala, realmente, a pessoa na empresa gosta que eu dê treinamento. Mas ela não tinha nem esse olhar ainda por quanto ela era feliz, né, com essa área de talento dela. E o quanto a pessoa às vezes pode investir ou numa segunda carreira, está muito em alta agora multicarreiras, né? Então olhar para isso, olhar para como você se relaciona com as pessoas, olhar qual é o teu perfil de vendedor, qual é o teu perfil de liderança, tudo isso aparece nesse assessment. Então, quando você olha o perfil com as tuas competências e como você está se olhando como profissional, porque às vezes você tem um perfil e está se cobrando ter outro. E aí a pergunta é um líder que está te cobrando? É alguém da tua família ou é o teu crítico interno? E quando a gente olha para isso e a gente libera, né? A gente liberta a pessoa para ela ser exatamente quem ela cresce, porque ela olha para o verdadeiro potencial dela, ela olha para as reais habilidades dela. Não quer dizer que ela não tenha pontos para desenvolver, sempre tem, todos nós temos, né? Mas ela olha e ela empodera aquilo com verdade. Então, eu não uso muito o perfil para rotular ou para criticar. A gente usa o perfil para potencializar o que a pessoa tem e entender se para onde ela quer ir, se para a próxima etapa, se para o cargo que ela está buscando ou para a meta que ela quer alcançar, ela tem ainda o que desenvolver. Uhum. E aí a gente olha também através do perfil. Então, para mim, o perfil é um ponto de partida para o desenvolvimento da carreira daquela pessoa. Muito Porque legal. ele traz todos esses recursos no relatório. E aí, Até assim, né, Lígia, não sou eu, não é a minha percepção, é um assessment que tem 97% de assertividade. Então, é muito alto. É muito alto. Então, é muito bacana, né? É um assessment. Eu falo até assim, né? Se o coach não gostou muito do assessment, para mim não tem problema. Porque eu uso para qual o rumo, né? Para como eu vou conduzir o processo de desenvolvimento daquele meu cliente, né? Porque quando o cliente é mais comunicador, mais executor, ou mais planejador, ou mais analista, eu consigo olhar para ele e eu já sei quais são os maiores desafios dele. Eu sei onde ele peca, se é na clareza, se é na consistência, se é ele entender qual é o caminho dele, só pelo perfil dele. Quando eu olho o gráfico do perfil dele, eu vejo ali se ele tem um índice interno de cobrança, se ele acha que ele poderia estar melhor em uma área. E aí, às vezes, quando a gente olha para isso com verdade, e a gente traz, né, traz muito para o coach o que ele vê daquilo, né? O que daquilo que a gente está falando, como que ele vê aquilo na vida dele, no dia a dia dele. E aí a gente começa a entender, é um quebra-cabeças que se encaixa. Uhum. Então, eu não consigo imaginar um desenvolvimento de carreira sem esse perfil comportamental como partida. Para mim, é a grande ferramenta de autoconhecimento para impulsionar carreiras. Eu não sei se para outros nichos de coaching teria o mesmo impacto que tem para a carreira, mas que para a carreira é imprescindível, para mim é. Não, demais. Você tá falando, eu me recordei agora, você foi falando, falou da roda. Eu uma vez fiz, o Clarite, um desses assessments, inclusive quando eu trabalhava na área comercial também.
e era um que chamava Insights, ou eu não sei se você conhece, era um também que vinha, era um livretinho também que vinha de cada um, e foi muito engraçado que quando entregaram assim, né, eu era estagiária na época, e aí entregou para todo mundo, o pessoal começou a ler e falou: peraí, ligaram pra minha esposa pra pegar isso aqui, porque assim, e vinha um texto e falava e tal. E sabe o que é muito engraçado no meu? Que falava que eu tinha, acho que era dotada de raciocínio lógico e agilidade para falar, ela daria uma ótima apresentadora de programa. Isso falava no meu, Claritia. Olha, Foi muito engraçado, muito legal. E aí eu não sei onde está esse livretinho, preciso achar. Ficou na mão de algum gestor que eu comecei a trabalhar junto, que eu mostrei. Aqui, ó, meu relatório para você me conhecer. E eu lembro que vinha, assim, muitas características também de pontos fortes, pontos fracos. Eu lembro que meu pai pegou aquele livrinho e começou a colocar do lado o que tinha vindo dele e o que era da minha mãe. Dele e da minha mãe, nas fontes. que incrível! Pra ver, assim, o que tinha de mais importante. E aí, nessa roda que você comentou, não sei se era na roda ou se tinha um gráfico. Na época, nesse que eu vi, era por cores, tinha um outro padrão aí, mas imagino que deva ser, eram 4 também, então deve só mudar a nomenclatura. E aí falava, né, tipo, o que é no trabalho, o que é na vida pessoal. E o meu tava dando muito próximo, pelo menos, a forma como eu era. E aí, de algumas pessoas, era muito desconexo, que aí mostrava exatamente isso que você fala, né? O quanto que, às vezes, no trabalho, você tá tentando ter uma característica muito distinta daquela que você é na essência. E eu acho que isso entra no que você comenta, né? O quanto que, às vezes, a gente tenta ser alguém que a gente não é, em vez de aproveitar o que você tem de fortaleza e dar um boom nisso para conseguir atingir seu potencial. Nossa, Lígia, é muito assim, sabe? Muito isso. E a gente percebe, né? Por exemplo, o perfil querido, todo mundo quer ser executor, né? Então, a pessoa que quer chegar a um cargo de gerência, quer chegar a um cargo de gestão, todo mundo quer ser executor. E aí, quando faz o teste, se não dá executor, tem gente que fica triste. Olha. Sabe? Tipo, meu Deus, e agora? Não, agora tá tudo bem. Você vai chegar onde você quer com os recursos que você tem, né? Porque o executor tem o recurso da agilidade, tem né, essa força, esse disparo rápido para fazer as coisas, mas ele também tem os seus pontos que são fracos, pontos para ele desenvolver. Não gosto muito de falar pontos fracos, mas pontos que ele vai desenvolver, que ele precisa desenvolver, como a dominância excessiva, como o controlador muito alto, né? Como, às vezes, até um tom de grosseria, dependendo do quanto ele está trabalhando com o lado sábio do executor. Então, assim, tudo tem o ponto ótimo e o ponto de desequilíbrio. Sim. E nos perfis também. Então, essa coisa de buscar um perfil que ficou estereotipado, que aquele perfil, então, é da área comercial, eu acho que está cada vez mais em desuso. Porque a pessoa que dá resultado é a pessoa que está usando todos os seus recursos, é a pessoa que tem inteligência emocional e é a pessoa que tem uma vida saudável, uma vida feliz, entende? Porque não adianta a pessoa ser cheia de recursos e ela está com a vida toda... né? Eu ia falar um palavrão, mas tá tudo errado na vida pessoal. E aí, caramba, a pessoa que tá infeliz, ela não trabalha em alta performance. A pessoa que não tá feliz com quem ela é, com a sua essência, com o estilo de vida, ela não trabalha, ela não entrega tudo que ela tem para entregar. Então, assim, não adianta você buscar outro perfil. Você precisa buscar ser quem você é e trabalhar com os melhores recursos que você tem. E às vezes assim, mas Claritia, tem isso, tem aquilo, assim, sei lá, vou dar um exemplo, tem, né, doença na minha família, a gente vem aí com um ano e meio de muitas doenças, como que eu lido? A gente não vai exterminar a doença, a gente não vai exterminar um relacionamento que está passando por uma fase difícil, mas como que eu vou lidar melhor com isso? Né? E é isso, a gente lida melhor com os desafios da vida com os nossos recursos. Perfeito. Olhando para isso com verdade. Então, independente se a gente está falando de pessoal ou profissional, a gente, inclusive, hoje, né, eu falo a gente que é o pessoal do coach criacional, é o pessoal que fez executivo e carreira por lá, né? A gente não divide vida pessoal e vida profissional. Que eu acho maravilhoso. A gente fala, mas na real, a pessoa só, Não né? tem como, Lígia, porque a vida é essa que a gente está vivendo agora. Né? Independente de outras coisas ou crenças, é a vida, é uma só. Você não deixa a mãe
E ainda mais agora, trabalhando em home office, Não, a maioria das perfeito. pessoas O home office ele escancarou essa verdade. escancarou isso, né? Porque não tem a mãe que tá com problema com o filho, fica na porta do trabalho. E eu lembro que eu falava isso há 10 anos atrás, né? Os teus problemas você deixa lá de fora. E assim, não tem como deixar os problemas lá de fora, porque os problemas estão aqui dentro, estão dentro do nosso coração. Então, assim, agora sim, como que eu vou lidar com esse momento que eu estou passando? Qual é a melhor maneira de eu passar por isso, né? Como que eu diminuo uma interferência muito grande que está acontecendo? Então, assim, e eu acho que tem muito isso, né? A gente vem trazendo cada vez mais temas do emocional, para o mundo corporativo, da vulnerabilidade. Só que também não é expor tudo, né? Não é chegar numa reunião e chorar e fazer porque meu marido me deixou. Não, não é isso também, né? O ser vulnerável é se permitir ser você. O ser vulnerável é talvez sim ter uma conversa franca com o líder e dizer: eu tô passando por uma situação difícil, eu tô lidando com isso, eu preciso da tua ajuda pra gente trabalhar juntos, mas eu vou aqui, eu vou entregar o meu melhor. Então, são pontos, né? Eu acho que tudo está passando por uma evolução, né? Desde o trazer o emocional, esse olhar mais holístico, né? Que é olhar para todas as áreas da vida, todos os papéis que são importantes. Porque se tem um pé da tua mesa que tá capenga, toda vez que você for digitar, vai dar barulho, vai te incomodar. Entende? Então você não vai digitar na mesma velocidade que você digita numa mesa com os 4 pés equilibrados. Então, olhar para isso com verdade, eu acho que é muito poder no mundo corporativo, né? Só que requer um pouco de sabedoria, requer também um pouco de maturidade, né? Maturidade da liderança, maturidade da equipe, maturidade de quem está trazendo esses movimentos, né? Os gestores de RH, muito. Enfim, eu acho que é um novo momento. Acho que a gente está caminhando para um novo momento, mas ainda temos muito para evoluir sobre isso. Mas eu não tenho dúvida, assim, do quanto o perfil comportamental pode ser uma virada de chave na vida de uma pessoa. E você tem Entende? exemplos, Clarice, de quem você atendeu? Você trouxe aí, né? Imagino de todas as pessoas que você já atendeu. Algum exemplo de realmente o quanto que essa análise de perfil comportamental trouxe luz para a vida da pessoa e para esse rumo, ou esse guia dela profissional? Então, eu tenho muitos exemplos, né? Eu tenho muitos exemplos, é muito difícil para mim escolher um ou dois exemplos, né? Mas eu acho assim que tem alguns exemplos que me marcam muito, né? E a maioria deles tem relação com: estou num lugar que é insuportável, mas a pessoa estava num lugar que ela não queria estar. Uhum. Ela estava num lugar que ela foi pela manada, né? Tipo, agora eu preciso ir ser gerente da área comercial, porque lá é onde ganha mais. Mas no fundo ela tem um perfil mais técnico. E o ideal, e tudo que ela quer é ir para uma área mais técnica. E é incrível, né, Lígia, que quando a pessoa olha para isso, quando a pessoa aceita isso, quando ela empodera isso, ela olha para o mercado com um outro olhar. E aí ela percebe que tem vagas exatamente com o perfil dela, que ela vai ganhar, inclusive, mais e ser muito mais feliz do que aquilo que ela estava buscando antes, né? Então, esse exemplo, né, da pessoa que queria muito ir para um lugar e queria mudar de perfil para ir para outro lugar, né? Especialmente ser mais executora, ser mais comunicadora, e era um perfil muito técnico. Eu atendo muitas pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, e que tem essa questão um pouco mais técnica e que às vezes se debate, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, eu atendi uma pessoa que era um planejador analista, que é um perfil mais técnico, que estava crescendo numa área comercial mais técnica, mas uma área comercial, e ele entendeu que trabalhar com as habilidades dele, desenvolver um pouco mais do senso de decisão, né, do como lidar com a pressão, que é um pouco dos desafios do perfil dele, a hora que ele trabalhou essas habilidades, ele deu um boom e virou gerente em 2 anos, né? Algo que às vezes as pessoas não chegam em 10, porque quem chega é mais um perfil competitivo, é um perfil executor, e ele chegou exatamente sendo quem ele é. Entende? Então, isso é incrível, é incrível. Agora, assim, o que também acontece muito é a solução de conflitos. Na devolutiva do perfil já acabam os conflitos. Porque tem muito conflito com o perfil diferente.
porque meu líder é muito mandão, porque o meu líder é isso, às vezes o líder é executor. Ah, porque meu líder fica querendo todos os detalhes e eu quero logo fazer. É um perfil. Então, o olhar para os perfis diferentes e entender que cada um tem a sua característica, que você pode tirar o melhor disso, já mudou muitas carreiras. Por isso que essa sessão, né, esse assessment é muito importante, porque é o olhar especialmente nos relacionamentos. E às vezes uma pessoa, né, que estava com um problema, pessoas que vieram para um processo de coaching para sair da empresa, porque estavam com um problema de relacionamento na empresa. Quando ele tem clareza que a questão é o perfil do outro, o outro não odeia ele. É só o jeito do outro agir, é o jeito do outro falar, é o jeito do outro pensar, acalma o coração. E isso faz com que a pessoa entenda quem ela é, como ela funciona, e ela passa a julgar menos o outro também. E só nisso, alguns clientes já se olharam que eles eram muito felizes com o que eles faziam, eles só precisavam melhorar suas relações, e que estava dentro essa mudança. E não na arma que antes eles queriam sacar e matar o colega. Especialmente, né, problemas com pares, né? Muitos pares, né? Gestores com problema de pares na mesma linha é muito solucionável com o autoconhecimento. Sim. É incrível quanto o autoconhecimento transforma uma carreira. Então, quando você olha para isso, né? Outra questão é que transformações incríveis com relação à produtividade na carreira. Da pessoa se sentir improdutiva, da pessoa achar que ela não estava entregando. E, na verdade, tudo era uma questão dela entender, né, o que ela estava fazendo, o que ela poderia melhorar. Quando a pessoa entende, né, por exemplo, ou até assim, questões, por exemplo, que vem bastante, me procuram para empoderamento na carreira, né? A pessoa ter mais autoestima, a pessoa buscar mais aquilo que ela está buscando na carreira dela. E quando isso acontece, por exemplo, vem o perfil planejador, por exemplo, e eu faço uma pergunta para o planejador. O que você precisa para se sentir seguro para fazer tal coisa que você não está conseguindo fazer? E a pessoa para e faz a lista do que ela precisa, e ela começa a movimentar em função daquela lista, ela caminha. Ela faz o que precisa ser feito. Traz clareza para onde ir. E como ir? Como ir? Porque às vezes as pessoas falam, porque o planejador é um pouco mais lento. Não, o planejador não é lento, só que o planejador ele precisa de uma rota. Ele precisa entender minimamente o que ele vai fazer, como que ele vai se sentir seguro. Quando você traz essa clareza, ele busca a segurança que ele precisa para se movimentar, ele vai, ele caminha. Sim. Entende? Então, assim, alguns clientes tiveram muita mudança nessa clareza, né? O que eu preciso para me sentir seguro. E quando ele caminha com isso, a vida dele muda. Então, isso é incrível também, né? Traz luz total. E Clarídia, quem está aqui assistindo, tá achando assim, meu, que animal, que legal, quero fazer uma análise de perfil. Como que funciona? Quais são as ferramentas? Se é com coach, se tem algumas outras formas, qual que é o caminho? Porque aqui você deu um teaser maravilhoso para todo mundo que já deve estar fazendo a listinha lá no Google, perfis, Então, né, incrível a tua pergunta, né? O perfil comportamental, né, o assessment, ele tem mais de um disponível no mercado. Eu trabalho com o perfil da Solids, que na verdade a gente usa o IGT Assessment, que é a entrega da devolutiva da Solids, mas você precisa ser analista de perfil comportamental para ter acesso a uma plataforma. Então, para você fazer uma devolutiva, ou você vai precisar fazer com um coach que seja também analista de perfil comportamental, ou um analista de perfil comportamental puro, que às vezes tem psicólogo que é analista, às vezes tem gestor de RH que também é analista. Eu indico mais fazer com um coach ou com um psicólogo, mas o coach ele tem mais esse olhar da devolutiva para te colocar em ação. Então é interessante isso. E aí tem profissionais que fazem só a sessão, né, individual de perfil comportamental, e tem profissionais que incluem ele somente no processo de coaching. Então, ele é um dos assessments. É um teste pago, não é um teste gratuito, né? Ele é um teste pago. E esse teste, ele tem um custo, e aí vai ter mais o custo da hora do profissional para ele fazer essa devolutiva para você. Então, e aí tem, né, uma sessão que
vai entregar todo o relatório, vai detalhar ali o máximo que dá naquele tempo, porque normalmente não dá para ver tudo, tem muita coisa, e depois ele entrega o relatório para a pessoa, né, que fez. Então, é um assessment, é um teste. Quando a pessoa fecha, né, a gente manda um link, a pessoa entra nesse link, e é incrível, né, Lígia? Porque assim, tem pessoas que respondem o teste em 4, 5 minutos, tem pessoas até que demora 10, 15, então é muito rápido, né? E desse teste rápido, sai 10 páginas que conta a vida, né? A semana passada eu atendi uma cliente que ela falou assim, Claritia, eu tô achando que tu é bruxa. Não, você é bruxa. Eu tenho certeza que você é bruxa. Quando eu vi, tenho certeza que você é bruxa. Achando que tinha bruxa mesmo, porque o pessoal ficou louco. O Claritia pegava assim, um olhava pro outro e falei, gente, vocês ligaram pra minha mulher, porque na época era muito mais homem do que mulher, vocês ligaram pra minha esposa, porque não é possível do que tá escrito. E aí, na época eu li pras minhas amigas da faculdade, e uma amiga minha ficou assim de cara, porque eu já tinha essa vibe de querer ficar entrevistando pessoas. Ela falou assim, gente, quanto custa isso aí que eu quero fazer? Porque viram que tinha, como você mesmo disse, tinha ouro ali escrito naquelas 10 páginas. Exatamente, exatamente. Então, dá para fazer, né, o teste avulso. Então, realmente uma faço o teste avulso. Pode me procurar que eu faço ele avulso. Faço ele avulso, sim. Muito bom. Aí, gente, ó, você imagina até a Claritia que é 1 hora contando do seu perfil. Normalmente, quando eu faço a devolutiva, eu fico em torno de 1h30 até, às vezes, quase 2 horas. Porque como não é um cliente que eu conheço, eu minimamente pergunto o que ele está buscando na carreira dele. Porque por mais que ele não tenha certeza para onde ele quer ir e tal, você mais ou menos, né, tem uma carreira, o que você está buscando? Qual que seria o teu próximo objetivo? Porque eu vinculo muito o teste de perfil com o que a pessoa está buscando, né? Se ela está pronta para aquilo que ela está buscando ou se ela pode desenvolver, se ela pode olhar para alguma competência ali que vai ajudar nesse processo. Então, a pessoa tem a devolutiva de perfil e tem um pouco da caminhada, né? Ela sai com ação para aquilo que ela vai fazer. Que eu acho que é uma forma de... mapinha aqui, né? Com os próximos destinos, né? Pelo menos Isso. Isso, eu gosto muito de já deixar a pessoa com os próximos passos, dela sai, mesmo que seja uma sessão única, com essa ação, com esse movimento. E por isso que às vezes a pessoa faz só uma sessão de perfil comigo e caramba, olha como mudou algumas coisas aqui, muda de trabalho, é promovido e tal, enfim, não separa ou decide que quer. Então, assim, é muito legal, assim, eu gosto, realmente sou muito fã do perfil comportamental. Muito legal. E aí, Claritia, minha pergunta para você, que, né, antes trabalhava no mundo corporativo, aí, como já disse, uma executora, na área comercial, né, 14 anos de experiência. E aí você foi para desenvolvimento humano, que é uma mudança, assim, que quem vê de fora pode achar, às vezes, até meio improvável, né? Porque são tão distintos, né? Tipo assim, quem que tem resultado, tal, vendas, e hoje você cuida de pessoas, cuida de carreiras e tudo mais. A minha dúvida, assim, você estando desse outro lado hoje, né, e guiando tantos profissionais, né, como seus clientes e tudo mais, o que você vê que são as principais oportunidades que existem hoje, né, dentro do universo que você atende, dos líderes? Porque, como você mesma disse, né, de pegar algum cliente que chegou rotulado, né, por algum líder, o quanto que isso impacta. Então, assim, na sua perspectiva, onde que você acha que tem aí para evoluir os líderes para que seja realmente extraído essas melhores competências das pessoas, em vez de ficar batendo o tempo todo naquela que a pessoa tem 10%, né? Tipo, querer que aumente um esforço absurdo e aí aquele estresse e tal. Então, enfim, né? O que você vê de maiores oportunidades? Cheguei a respirar um pouco fundo para responder isso, sabe, Lígia? Vamos pegar mais 1 horinha, então, para a gente falar sobre essa resposta, quebrá-la em várias. Porque assim, Lígia, eu posso estar enganada, porque muito do que eu vou falar agora é a minha opinião, né? A minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal sobre isso. Mas eu acredito que eu acho que sou mais velha, né? Mas que a minha geração, talvez a nossa geração aí próxima, ela foi muito criada para o julgamento e para a crítica. Então, a gente tem uma tendência a apontar o dedo para o outro naquilo que o outro precisa melhorar.
Então, os próprios pais, né, compara, fulano é bom em matemática, mas ciclano não sei o quê, mas nisso ele é péssimo, porque isso, aquilo, então você tem que estudar. Então, o próprio modelo, né, de ensino, ele vai muito para a gente ser mediano. Ele não estimula muito, você é muito bom nisso, nós vamos estimular, você é criativo, vamos para isso, você é mais comunicador, vamos para, né? Então, assim, é muito o modelo todo de que nós viemos, né? Fomos criados e estamos aqui. Os líderes vêm desse mesmo modelo, né? Então, o líder, ele está muito pautado na crítica, no feedback negativo. E eu não estou dizendo que o feedback não tem que ser dado quando é negativo, o ponto de melhora, né? Eu sou uma defensora de que as conversas difíceis, elas têm que acontecer. Porque sem uma conversa difícil, como que a gente evolui, né? Como que a gente olha? Mas se eu fico batendo só no que a pessoa precisa melhorar, a pessoa vai fazer um esforço enorme e ela vai melhorar isso. Agora, a hora que você potencializa o que a pessoa tem de bom, ela voa. As pessoas que minimamente começam a conectar com a psicologia positiva que ela traz, né? Focar nas suas forças, focar naquilo que você tem de bom, as pessoas impulsionam. É impressionante, né? O reforço positivo é algo que muda a vida, que muda a vida. Entende? Só que os líderes, eles ainda estão também, né, olhando muito para o próprio umbigo. Eles estão muito olhando para a própria dor, eles estão muito olhando para a sobrevivência do seu cargo. E a hora que eu paro de olhar para mim e eu entendo que liderar é sobre o outro também, e eu entendo que quando eu tenho um time, eu preciso conhecer o meu time. Sabe? Eu preciso conhecer como cada um funciona, eu preciso conhecer pelo olhar se alguém não está bem. Eu preciso entender a realidade, eu preciso conhecer. E esse reconhecimento, né, seja por um perfil, por um teste, né, por um assessment desses de perfil comportamental, ou seja por conversa, seja por estar próximo dos seus liderados, é um poder incrível. É um poder incrível. Então, ao invés de já ir para o julgamento, já ir para a crítica, já ir para o lado negativo, se eu pegar o que cada um tem de melhor, a vida muda, um time inteiro muda. Há pouco tempo eu assisti uma palestra e a pessoa falou assim para mim, falou para o público todo, né? Não existe ninguém perfeito, mas existe um time perfeito. Entende? Não existe ninguém perfeito, porque nós sempre temos os pontos que a gente se destaca e os pontos que a gente ainda tem para desenvolver, seja no pessoal, seja no profissional. A gente sempre vai ter. Mas se eu pegar o que eu tenho de melhor, o que a Lígia tem de melhor, o que o fulano tem de melhor, cara, a gente cria um time dos sonhos. Sim. Só que o líder, ele pouco tira, né, um pouco ele reserva de tempo para olhar para o seu time com verdade e até com conhecimento. Uhum. Porque isso requer um pouco de conhecimento técnico, né? Seja de perfis, seja de psicologia positiva, seja de parte comportamental mesmo, né? Então, assim, tanto que hoje tem muitos líderes fazendo a formação em coaching para entender mais os liderados. E esse é uma grande virada, porque aí ele entende como que ele tira o melhor, né? Um dos grandes sucessos de um processo de coaching é que a gente não fala o que o coach tem para fazer. E às vezes eu percebo, Lígia, que em processos de mentoria que a pessoa quer que eu fale o que ela tem para fazer, né? E eu só faço mentoria se for coach ou se for para abrir um novo negócio, que é onde eu tenho, né, uma transição de carreira e tal, que é onde eu tenho experiência. Mentor é isso, né? Quem já passou por aquilo e pode mentorar alguém. Uhum. Exato. E a pessoa quer ouvir muito, né? Ela quer vir para a sessão e ela quer que eu conte, ela quer tirar o meu melhor. E às vezes eu percebo que se eu não uso a metodologia do coaching, ela rende menos na sessão, de uma semana para outra. Uhum. Porque quando eu tiro da pessoa o que ela tem de melhor, que é a metodologia do coaching, ela avança, ela cresce muito mais. Então, a hora que os líderes forem mais líder coach, eu acredito que muda completamente o jogo. Só que para isso, o líder precisa compreender, né? E aí na pirâmide do autodesenvolvimento, o primeiro pilar é o conhecimento, né? Então ele precisa se conhecer, para depois entender, para depois se autoconhecer também. Então eu vejo muito, né? O quanto o líder que reconhece
as competências, as habilidades de cada um da equipe e ele usa o que tem de melhor, ele faz uma equipe perfeita. Perfeita, sim. Porque não tem um colaborador perfeito, mas uma equipe perfeita é completamente possível. Mas está na mão da liderança. E isso dá trabalho, né? Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer conhecimento. Então, é esse o ponto. Só que eu percebo claramente que as pessoas que se desenvolvem muito dentro das próprias lideranças são pessoas que realmente se importam e investem tempo no seu time. Então, eu acredito que quem é gestor ou quem quer virar gestor precisa começar a ter esse olhar, né? E principalmente olhar de não julgamento, e sim de entendimento, de clareza. Se eu preciso de um trabalho mais detalhado, eu preciso pedir para essa pessoa que é mais planejadora ou mais analista. Uhum. Se eu quero algo que seja feito rápido, eu preciso pedir para um cara mais executor. Né? Se eu preciso que alguém reúna o grupo para fazer um projeto, talvez a pessoa que eu precise é de um comunicador. Então, percebe como tudo vai se encaixando, cada um dentro do seu perfil e dentro da sua habilidade. Mas isso requer um pouco de conhecimento. Né? Conhecimento, tempo, dedicação, mas maravilhosa. Excelente, excelente ponto, ó. Líderes que estão ouvindo, vamos anotar, e os que não são líderes ainda, liderar a si mesmo já é uma tarefa também super importante com as dicas que a Clarissa trouxe. Agora, Clarissa, sabe que o tempo voa quando a gente se diverte, né? Deu uma hora. Nossa, eu tava olhando já aqui, né? Já passou, inclusive, né? Daqui a pouco o Instagram nos derruba. Não derruba mais, menina. Ele deixa a gente ficar tagarelando. Dá pra gente ficar 4 horas aqui, mas tudo bem, a gente vai ter que trocar muita gente, o público que tá assistindo a gente. Ó, o que eu vou pedir agora? Pra quem tá assistindo a gente, eu vou pedir pra gente fazer uma pose, Dona Clarissa, pra gente tirar uma foto. E aí eu vou abrir aqui a caixinha pra gente poder... A caixinha não, os comentários, pra gente poder usar esse período pro final aqui da nossa entrevista, pra gente ter uma interação. Então, ó, gente, pra legal. Aqui eu pedi um print aí pra vocês, hein? Então vai lá. 1, 2, 3 e... Bom, se deu tudo certo, eu ou você vai receber, né, aqui uma foto, um print. Então, aguardemos aí, Dona Clarissa. Agora a gente vai nos comentários para quem quiser trazer aqui suas perguntas, reação, mandar beijos para Clarissa, perguntar. A hora é agora, hein, gente? E eu vou falar uma pergunta que veio também que foi exatamente o que você falou no começo, que é como que se destacar justamente numa profissão que no Brasil ainda tem, né? Eu já conversei muito com o Renan sobre isso, né? Muita gente que acaba sendo mais picareta e aí complica a vida de quem tá com um trabalho super sério como coach, né? Então você vê isso mesmo? Tem tudo isso, né, no mundo de quem é sério, né, dentro do coach? Aí, ó, já tem... Euda aí, ó. Tudo bom, Euda? Tem uma galera que me acompanhava, eu fazia lives toda semana, agora eu tô devendo. Preciso fazer. Chá com a Clá, uma coisa assim, né? Café com a Clá, cafezinho com a Clá, café. Aí, né, enfim, mas vou voltar. Ah, a doutora Alex tá por aqui, bacana. Meus amigos aí. Pode ir respondendo e reagindo, tá? Clá, fica tranquila. Então, agora show. Beleza. Sobre coaching, né? Eu vejo assim, como todas as profissões, tem o coach porta de cadeia e tem o coach levado a sério, né? Então, eu vim de uma escola que prega o coach levado a sério, que é o Instituto Jerônimo Temel. Ele tem esse slogan, né? Que lá se faz um coach levado a sério. Eu sou do time dele. E como eu falei, né? Tenho muito orgulho da minha profissão. Ai, da média! É isso aí, sai da média e tudo mais, né? Bora Viver, tem uma galera que lembra ainda do Bora Viver. Então, assim, né, Lígia, a gente faz um coach muito baseado, inclusive, em estudo científico, a gente é um time que estuda muito, eu prezo muito por isso, eu estudo praticamente todos os dias de segunda a sexta, eu tenho um horário na minha agenda que é um horário de estudo. Legal. Então, assim, eu estudo todos os dias há muito tempo, né? E se eu não consigo fazer isso durante a semana,
eu preciso fazer isso no final de semana, porque eu entendo que é isso que é fundamental para um coaching levado a sério. Então, tem de tudo, né? Agora, eu acho que se você... Não sei se você é coach, né? Quem perguntou é coach, ou se quem Não perguntou é coach, não. não era coach. É. Se a pessoa não é coach e ela vai escolher um coach para fazer um processo, ela minimamente precisa entender quem é esse coach, onde ele fez a formação dele, se ele fez numa escola séria, né? Quais são as especializações dele, quem ele é. Eu acho que isso é importante. E se a pessoa quer fazer, né, a formação em coach para investir nessa carreira, que ela olhe, né, qual a escola, qual a carga horária, se a escola tem a autorização para se credenciar na ICF, né, que é a Confederação Internacional de Coaching, se a escola está ok para a ICF. Então, eu acho que tem algumas questões importantes quando você for escolher a escola de coaching para fazer uma formação. Eu acho que isso é muito importante. E depois, né, a formação em coaching, a básica, ela é uma formação, se a gente for pensar, curta ali, sei lá, 6 dias, 7 dias, 8 dias, alguns módulos, enfim, cada escola tem ali uma carga horária, que para a ICF tem isso, né, uma carga horária mínima, mas eu costumo dizer, né, que o coach, ele não vira coach porque ele fez uma formação em coach. Ele se torna coach atendendo, estudando, aprofundando, se especializando em alguma área. Então, assim, é um início, né? A formação de coach é o início, mas escolher uma boa escola para fazer essa formação é fundamental. Eu tenho 3 formações em coach, não acho que hoje que precisa de 3 formações, eu tenho 3 formações, honro cada uma das escolas que eu fiz, mas hoje eu percebo quanto é importante você escolher uma boa escola, com uma boa base para exercer a tua profissão, né? Porque existem vários tipos de coach no mercado, né? Então, um coach que trabalha o não julgamento, um coach que trabalha realmente para te impulsionar, que usa a metodologia, né? Eu, por exemplo, eu uso muito o coaching, mas tem alguns momentos que a pessoa, sei lá, tá montando um negócio, tá expandindo o seu negócio, que eu pergunto, você me permite falar um pouco sobre uma mentoria? Eu, se vou dar a minha opinião, minimamente alguma coisa, eu peço a permissão para o meu coach, entende? Ou para usar algum outro recurso. Então, eu acho que levar a profissão de forma séria é fundamental. E aí é aquilo, eu acredito que vai haver, já está acontecendo uma seleção natural do mercado, já está acontecendo uma seleção natural das escolas de coaching que estão sobrevivendo e quais não estão, dos coaches que continuam, né, dos coaches que têm a sua agenda cheia, dos coaches que ainda estão ali iniciando, começando, enfim, eu acho que tem todo um processo de amadurecimento no Brasil, mas que tá muito bacana, assim, sabe? E aquilo, né, Lígia, a gente trabalha muito o ciclo da realidade no coach criacional. Eu acho que eu criei tanto essa minha realidade, eu fui para um nicho em que eu trabalho tanto, né, carreira, liderança, esse mundo corporativo, a expansão do seu negócio, que eu quase não sofro com a crítica ao mundo do coaching, sabe? É muito raro, assim, mas eu acho que tem muito do quanto eu me dedico e o quanto as pessoas que estão perto percebe isso, o quanto dá para ver, né? Quem me acompanha há muito tempo, o quanto eu sigo estudando, e eu acho que esse é o grande diferencial. Como eu conduzi a minha carreira, mas eu acredito sim que tem muito coach no Brasil que faz um coach muito bacana, que faz um coach levado a sério, e que entrega muito resultado, né? Entrega muito. Ontem eu atendi uma cliente que dobrou o faturamento dela, e era o faturamento que ela queria chegar em dezembro. E ela alcançou ontem. Gente, você siga a Clarite, é muito sucesso. Você tem, assim, histórias bacanas, você tem um gato maravilhoso dela tomando sol à tarde. Adorei! Exatamente, aquela hora, né, o sol bate na sala, então, ó, Zolinha tá lá tomando sol. Muito bom, muito... Não, já é um mix, assim, muito bom de Clarite. A gente sigam Clarite. É isso aí. Não, e é uma alegria, né, do home office, porque eu fico aqui no escritório, né, que é bem aqui nesse cantinho. E antes ela ficava 100% do tempo aqui comigo, 100%. Agora, como tem sol na sala, ela me abandona. Aí, quando eu tenho intervalo, eu vou lá e ela tá lá. E de onde que você tá falando? Porque hoje você colocou lá que estava com frio nos 27 graus, eu não entendi essa frase.
Então, na verdade, assim, eu tô falando de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, é friozinho, mas tava um calor na rua, os termômetros marcando, mas minha casa tava gelada, gente. Então, assim, sabe? E aí eu comecei o dia de camisa, e aí depois, assim, eu precisei sair pra rua, botei uma camiseta, né? Falei, acho que tá quente na Tá rua, 20 calor. tanto. Quando eu voltei, tava um gelo dentro da minha casa. Falei, gente, mas o celular tá 27 graus, a TV liguei 27 graus, e eu tremendo de Você frio. falou, não é Não sei se possível. não é possível isso. Será que eu tô doente? Mas não tô, não. Agora já passou, já tô Já com tá tudo calor. bem. E tá Ah, quente mesmo em Porto Alegre, tá 27 graus, tá uma delícia. Espero que não esfrie mais. Mas eu falo de Porto Alegre. De Porto Alegre pro mundo, sabe, Lígia? Porque eu tenho poucos clientes hoje de Porto Alegre, a é. maioria do Brasil e mundo afora, Que assim. Então eu legal, só muito preciso bom. lidar mesmo é com o Eu tô no interior de fuso. Minas, hein? Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, conexão aqui, ó, Minas Sul, excelente. Minas Sul, muito legal, né? Muito legal. Tem dias que eu faço, né, um stories com os lugares para onde eu vou, né? Eu boto o meu pezinho, o aviãozinho e as cidades que eu vou conversar naquele dia. E é tão legal, assim, né? Ver para quando que tem dia. Semana passada teve um dia que eu fui para São Paulo, para Vitória, para o Rio de Janeiro e para Alemanha. Então, Olha, olha só, né? Num dia você poder conectar com 4 pessoas de lugares tão distantes, aqui, né, da minha casa, desse lugar. nossa, No intervalo, ainda sucesso. aí, tomo café, boto o pé pra cima, fico com a Zola e tá tudo certo. Ai, maravilhosa, muito legal. Já nos conectamos há pouco, mas já vi que a gente tem uma vibe positiva gostosa, hein, Clarice? Vamos bater Muito mais papo, bom. hein? Muito bom. Vamos, com certeza. Bom, gente, quero te agradecer, Clarite, por esse papo, que como eu te falei, né, o tempo voa quando a gente se diverte, acho que foi um papo super rico, acho que trouxe, né, óbvio, exatamente o que você falou, falar de perfis comportamentais, e em um pedacinho foi muito mais um teaser, mas acho que já esclareceu bastante coisa para quem está assistindo, acho que essas reflexões que você trouxe, e assim, o que eu acho mais legal de quem cuida de carreiras, quem cuida de pessoas, né, que é você, onde você atua, o mais legal é ver as transformações que você conta de outras pessoas, porque para mim é isso que paga o cheque e fecha a conta, né, Clary? Tipo, estuda para quê? Para mover vidas. Eu acho tão legal ver esses exemplos e é quando a gente vê que são pessoas que estão no caminho mesmo que escolheram de desenvolvimento humano. Então, eu acho muito legal. Ah, eu sou muito feliz, assim, muito grata, né? Porque a minha felicidade, ela tá muito nos meus clientes É, atingindo seus objetivos, né? Ontem eu falei, a meta do meu cliente é a minha meta. é. E durante o processo é uma viagem muito bacana. E às vezes durante o processo a pessoa começa a se conhecer, começa a se olhar, e aí começa, sei lá, a vir com outras coisas, muda a vida, muda a relação, né? Já tive clientes que mudou a relação com o filho, que estava com dificuldade, com outras coisas. E às vezes até o cliente perde um pouco do interesse com a meta inicial do processo. Eu falo, não, vem cá, que a gente precisa bater essa meta, eu não vou ficar feliz se a gente não bater essa meta. Então, eu sou executora, né? Sou É. muito conectada com a meta e a minha profissão me dá essa possibilidade, né? E o quanto esse autoconhecimento, esse olhar, esse tempo, né? Porque é um tempo na semana que a pessoa tira para olhar para aquilo que ela está buscando para a carreira dela, para a vida dela, porque uma carreira, por exemplo, com mais inteligência emocional impacta toda a família, né? É. Uma pessoa mais feliz com o que ela está fazendo impacta toda a família. Então, esse impacto a gente não tem nem noção, né, do quantas pessoas acabam impactando. Então, sou muito feliz mesmo com a minha carreira e fico muito, muito feliz quando vejo meus clientes, choro com eles, me Ah, emociono, porque é incrível, né, ver as pessoas realmente conquistando aquilo que elas estavam buscando para a vida delas e que sozinha não estava acontecendo. E às vezes essa cliente de ontem foi a quarta sessão. Né? olha. Então, com 3 sessões, ela dobrou o faturamento dela, né? Então, olha que incrível. Claro que é uma pessoa acima da média, uma pessoa que pagou o preço, uma pessoa, né, que fez o que tinha que fazer, mas é incrível, né? E na sessão anterior, Lígia, eu perguntei sobre a meta de novo e ela ainda me falou assim: pois é, eu botei para dezembro, mas não sei se a gente alcança lá e tal. Ela não estava tão segura com aquela meta e eu até pedi para ela revisar, talvez calcular, ver o quanto era possível, porque a Uhum, gente trabalha muito com uma meta smartizada, né, que sim. seja real para a pessoa buscar. E aí ela vem para a quarta sessão. Bati a meta de dezembro. Como assim? É muito incrível isso, né? Ver as pessoas realmente conquistando aquilo que elas queriam. Então, eu sou muito, muito grata e muito feliz. Ai, que legal, gente. Inspirador. Olha aí, gente.
Gostou do discurso? Discurso não, né? Dessas coisas práticas, dos exemplos. Manda um direct aí pra Claritia, porque olha, tem mudança de vida à vista. Ó, tem mensagem aqui, ó. A Claritia é uma estudiosa que se preocupa em fazer o bem ao próximo. Ótima profissional. Ah, que legal. Ah, obrigada, Fred. Obrigada mesmo, viu? Ó, muito bom. Bom, gente, então, despedidas finais aqui com a dona Claritia. Quero te agradecer, Claritia. Adorei conhecê-la, adorei sua vibe, seu alto astral. Acho que tem a psicologia positiva, mas tem a Claritia positiva aqui, né? Que traz uma good vibe muito boa. E vamos continuar conectadas aí também, ó. Tem mais um comentário aqui, ó. Gratidão, Ligia e Claritia, abundância de bênçãos para vocês. A minha coach. Aí, Claritia, pessoal, eu falei que vou despedir. Gente, a hora é agora, hein? Para mandar as mensagens para Claritia, hein? Ah, pessoal querido, a Águida, sua linda, querida. A Águida é minha coach e vai ser minha colega em breve. Será Olha, coach. É muito legal, né? Ver o pessoal se transformando e o pessoal buscando, né, essa metodologia para transformar outras pessoas. Então, isso é um poder muito grande, né? Do bem que nunca para, né? Que vai se propagando. Então, eu acredito muito nisso. Amei. Muito Muito bacana. bom. Adorei falar com você, Clarice, que a gente converse mais. Acho que tem muitos temas, né? Então vamos fazendo jornadas aí de bate-papo, que eu adoro trazer convidados repetidos depois pra gente falar de outros temas. E falando do que a gente comentou aqui da sua lista, a gente abordou, assim, 10% do que eu comentei e do que você faz, né, Clarice? Então, assim, tem muita pauta ainda pra gente trocar. Exatamente, Lígia. Eu que agradeço a nossa nova conexão. Sou muito grata por essa oportunidade, por esse bate-papo, que a gente possa ter outros encontros, né? Outras conversas boas como essa. E que você continue aí estimulando essas carreiras. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas, né, investindo nisso, investindo em canais como esse. Parabéns por isso. Sou muito grata e que a gente possa, né, ser feliz fazendo aquilo que a gente se propõe, que a gente possa ter um grau de satisfação. E eu falo muito, né, que felicidade na carreira não necessariamente acordar saltitante todos os dias. Porque eu também, às vezes, acordo cansada, acordo na bad, meu Deus, e aí a gente olha a agenda, e agora? Mas aí, quando a gente faz algo que tem sentido, que tem significado, a gente faz com amor, a gente faz com essa energia positiva que você falou tanto aí e que eu realmente prezo para minha vida, assim, né? Eu acredito que a gente leva dessa vida a vida que a gente leva aqui. Então, é muito importante olhar para a vida com alegria, com disposição, com amor pelo aquilo que a gente faz. Então, gratidão, conta comigo, tamo junto. Com certeza. Gente, todo mundo que tá aqui, obrigada. Quem chegou no meio, depois a entrevista vai ficar salva aqui no IGTV e depois, mais pra frente, entra também no meu canal do YouTube. Obrigada a todo mundo. Claritia, beijão pra você. Beijo, obrigada, Lígia. Tchau, Boa noite. Boa noite a todos. Beijo, tchau, tchau. Beijo.